Na aula de hoje, nós vamos falar sobre disjunção, ok? Tanto o padrão de disjunção, o processo e o que mantém as distribuições disjuntas. Então, a definição aqui de disjunção, ó, distribuição na qual os organismos, e aí eles podem ser proximamente relacionados, então eles podem ser da mesma espécie, ou do mesmo gênero, espécies do mesmo gênero, por exemplo. Mas o que é importante aqui? Ó? Vivem em áreas separadas, ou seja, quando a gente vai fazer aquela área de distribuição da espécie, ela não é contínua, ok? Então, basicamente é o seguinte: você tem a parte da população ou uma espécie ocorre numa região e a outra ocorre em outra região. Então, não há continuidade entre as áreas de distribuição. E isso caracteriza o que a gente chama de disjunção, tá? O que seria uma área não disjunta? Então, seria uma área contínua. Apenas uma área, né, toda a população ou todo o grupo, todo o clado, talvez, ocorrendo na mesma área, ok? Então, é como se isso aqui tivesse unido numa área só. Então, disjunção quer dizer isso, né? Quer dizer que a área ela é separada geograficamente. Existe uma lacuna aqui em que os indivíduos da população não ocorrem, tá? Isso é super importante porque nem todos os organismos ocorrem em áreas contínuas. Alguns organismos ocorrem principalmente em áreas disjuntas, tá? Então a gente na primeira parte a gente vai ver quais são alguns padrões de disjunção. Na segunda parte, quais são os processos que geram a disjunção. E na terceira parte, quais são os fatores ou processos que mantêm a disjunção, ok? Olha esse exemplo aqui. Ó. Essa espécie de ave ela ocorre ó, nessa área, né? Nessa área que está o polígono aqui amarelo esverdeado, ok? Então veja que o polígono ele não é contínuo. Então tem uma área aqui no sul, sudeste, né? Centro-oeste do Brasil, aqui né, na região aqui do Foz do Prata, uma parte alta né, na região andina e aqui uma porção nos páramos ali. Então, a característica geral da área disjunta é que ela não é contínua. Simples assim, ok? Tá? Então, essa é a caracterização de uma área disjunta. Outro grupo, né? Salamandra sem pulmões. Então, aqui a gente já está falando de um grupo de espécies, não é apenas uma espécie em si, não é apenas a população. Isso serve também para caracterizar a disjunção. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem? Ó? A gente tem uma área, aqui na Amazônia, por exemplo, tem uma mancha aqui, ó, parece ser né, uma interface aqui, Floresta Atlântica, Cerrado. Aqui na Mesoamérica, uma região, e disjunção aqui. Então, essas espécies, quando junta todas as áreas de distribuição, elas apresentam um polígono, ou uma área, né, que não é contínua, que é separada entre si, tá? E notem que aqui, ó, na região da Itália, também ocorre algumas espécies ou indivíduos ali. Estão observando aqui? Tá? Ó, aqui nessa região. Vou colocar em vermelho é melhor. Aqui nessa região. Tá? Então isso aqui é disjunção. Tá? É simples assim. Tá? O que é importante em biogeografia? A gente saber que as áreas podem estar disjuntas. Esse é um caso aqui ó, mais complexo, porque envolve mais espécies, mas é simples
igualmente simples, né, porque aqui vai envolver apenas disjunção, tá? O que a gente tem aqui, ó, em marrom, tá? Em marrom achurado, a gente tem aqui o macuco. Aqui na legenda o tínamo, ok? Em marrom escuro, a gente tem aqui as emas, ok? E veja, esses são um grupo de aves que não voam, são as aves ratites, né? Então é um grupo bem peculiar, bem estudado, tá? Aqui na África, a gente tem os avestruzes, né? Aqui na região da Austrália, emus, aqui em vermelhinho. Nova Zelândia, o kiwi, né? E aqui Nova Guiné e norte da Austrália, caçovar, né? Ou casuar, tá bom? O que é interessante desse grupo, né? Bom, primeiro é um grupo monofilético, um grupo de espécies bem proximamente relacionadas. E do ponto de vista geográfico, o que chama atenção é a disjunção. É claro que aqui tem sobreposição, né? Então tem espécies que se sobrepõem, e aqui provavelmente também em algum nível. Mas o que chama atenção é que cada espécie, ou cada espécie ocupa um continente diferente, digamos assim, né? Então a gente tem aqui o macuco, a ema, na América do Sul, o avestruz e assim por diante, tá? Então essa disjunção é que é o padrão que a gente está estudando nessa aula, tá? Esse é o padrão que a gente está olhando. Existem aí, né, alguns padrões de disjunção mais conhecidos, tá? Então, o bipolar, tá? Olha lá, bipolar. Então, a espécie ela vai ocorrer, ou o grupo, né, vai ocorrer perto do polo sul e perto do polo norte, ok? Tá? Anfitropical, porque ocorre dos dois, né, além dos dois trópicos, tá? Mas o que importa aqui, ó? Essa disjunção, um padrão polar ocorre aqui e ocorre aqui. A espécie é a mesma, tá? A espécie é a mesma que está ocorrendo aqui. Outro padrão, ó, padrão de disjunção do desértica. Então esse gênero ocorre nessa região, que é uma região mais seca, né? Pega aqui o deserto do Atacama, a Patagônia, uma região seca, né? Os próprios Andes têm uma região alta e seca. E aqui na América do Norte, no México, uma região bastante seca também, desértica. Deserto de Sonora, aqui norte do México, Durango, né? Baja Califórnia. Então, uma região bastante seca. Então, esse gênero ocorre dessa forma, disjunta, né, nas áreas secas. E para áreas temperadas também tem, então esse gênero aqui ocorre, né, nessa porção aqui e nessa porção aqui, né? Vejo que sempre aqui numa relação anfitropical, digamos assim, né? Nos dois trópicos, nos dois hemisférios. Uma observação interessante, né? A gente ainda não entrou nos mecanismos, mas é a questão da direcionalidade. Existe aí provavelmente uma direcionalidade da dispersão. Tá? Lembrando o seguinte, que a espécie que ocorre aqui no hemisfério norte é a mesma, né, ou é aparentada com a do hemisfério sul. E o que tem sido observado é que existe uma direção mais frequente do que outra. Então existe uma direção, 65%, né,
de mais frequência do hemisfério norte para o hemisfério sul e de 30% a 29% do hemisfério sul para o hemisfério norte. Tá?